Sempre é um privilégio e uma alegria voltar ao nosso coração a palavra de Deus e os desafios que esta palavra traz aos nossos corações. Hoje eu quero usar o texto de Colossenses 1, o verso 1, a primeira parte. Colossenses 1, o verso 1, a primeira parte só deste versículo. E o tema da nossa reflexão nessa noite é reconhecendo a vontade de Deus em nossa vida. Como se aplica esta vontade de Deus sobre cada um de nós. E reconhecer que esta vontade de Deus é de fato a melhor, ela é agradável, como diz o apóstolo Paulo, ela é boa, ela é perfeita. Então, reconhecendo a vontade de Deus em nossa vida. Diz assim: eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. O texto que está na tela diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Que Deus possa usar esta palavra para abençoar o meu e o seu coração. Amém? Queridos, vontade de Deus para quê? Cristãos professos e praticantes podem até estranhar esta pergunta. Vontade de Deus para quê? Mas ela não é assim tão lógica para todas as pessoas. Ela é muito mais comum do que a gente imagina ou do que a gente pensa. Só que geralmente o questionamento ele pipoca diante de nós com outras faces, de outras maneiras, de outras caras, nas formas de cores e também nas formas mais variadas. Sempre que os desejos mais caros do nosso coração, sempre que aquilo que é o mais importante, o que nós dedicamos tempo, atenção, cuidado, e quando de alguma forma estas coisas são barradas, ou elas são confrontadas, ou questionadas na nossa vida, a gente reage. Quem é você para me dizer o que eu devo fazer? É verdade? Quando aquilo que é importante, e aí a gente pergunta, mas quem é você para dizer o que eu devo fazer? Por que eu não posso fazer aquilo que eu sinto vontade? Como assim? Eu não devo ouvir a voz do meu coração? Eu não devo dar atenção àquilo que eu estou pensando, imaginando, sentindo? Vontade de Deus para quê? Para podar a minha felicidade? Para roubar os meus prazeres? Para tirar as minhas alegrias? Para se contrapor a tudo o que eu mais quero e viver infeliz? Deus não quer a minha felicidade? E por aí vai. Por isso, irmãos, nada é mais encorajador, nada é mais fortalecedor e libertador, e afinal mais prazeroso que a vontade de Deus daqueles que amam a Jesus e o seguem com fé. Não existe coisa mais preciosa, não existe coisa mais sublime na minha e na sua vida, quando nós entendemos a vontade de Deus para nós. E quando nós somos confrontados e desafiados por esta vontade de Deus. Paulo, o apóstolo, disse que a vontade de Deus para a vida da gente é sempre boa, agradável e perfeita. Romanos 12, 2. Por que em tantas vezes ela parece ser um desmancha-prazer? A vontade do homem em si mesmo, sem a graça regeneradora, sem a graça transformadora do Espírito Santo, será sempre pelo prazer sem Deus. Quando alguém não tem uma experiência de uma mudança, de uma transformação íntima, a vontade é sempre por algo que Deus está distante, Deus está longe, não tem contentamento, não tem prazer.
Na verdade, o prazer que se mostra e se revela é um prazer em si mesmo. Ou seja, é justamente buscando coisas para tentar preencher um vazio que existe no coração. E aí o ser humano busca aqui, busca lá, procura isso, procura aquilo outro, vai atrás disso para tentar de alguma forma suprir este enorme vazio que existe dentro de cada um, do ser humano que não tem Jesus. É um vazio por si mesmo. Ou, muitas vezes, um prazer apenas para si mesmo, e isso é desumanizador. Quando a gente busca o prazer apenas para a gente, sem de fato considerar a necessidade ou aquilo que o outro necessita e precisa, nós desumanizamos aquilo que Deus tanto quis da nossa vida. Ou muitas vezes um prazer para o aqui, o agora, aqui mesmo. E isso é inconsequente, é insensato. É aqui como aquele jovem rico que encheu os seus celeiros e disse: alma, agora aproveite, regala-te, faça com que elas sejam satisfeitas com aquilo que você conquistou. Isso é ser inconsequente, e é por isso que o autor de Hebreus, ele nos diz que são prazeres transitórios do pecado. Hebreus capítulo 11, 25. Então nós estamos envolvidos diariamente com prazeres que querem se revelar aos nossos corações para trazer algum tipo de alegria, um tipo de sentimento, aonde aquilo nos faz bem, mas são prazeres transitórios do pecado. E é assim que toda vez que nós topamos com a cara, com a graça de Deus, na forma da sua vontade, que é boa, agradável, e isso se expressa na vida da gente, o coração, quando ele é incrédulo, quando ele não é temente a Deus, ele grita e diz: assim não, assim eu não quero. Desse jeito eu não vou seguir, assim não pode ser, pois o que eu sinto e percebo é coisa muito diferente de tudo isso. Deus não pode querer para mim o que vai me deixar infeliz. É importante a gente considerar aqui, queridos irmãos, que Paulo escreveu, introduzindo a sua carta aos crentes, aos cristãos de Colossos, e era uma das principais cidades do Império Romano. À época, ela era uma das fundamentais, uma das mais importantes cidades, hoje é a atual Turquia. E ele diz: eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Paulo, ele desejava nesse momento, amados, levar os cristãos ao entendimento, que soubessem e compreendessem que de fato ele era apóstolo, de fato e de direito. Sabe por quê? Não por uma necessidade de autoafirmação. Paulo não precisava disso. Porque muitos naquela época estavam diante das pessoas procurando prestígios, privilégios, reconhecimento. Havia um grupo de pessoas que estavam desejosos de serem aclamados, de serem considerados, e aí estavam se autodenominando apóstolos. Por exemplo, quando a gente vai para a igreja de Éfeso, lá no Apocalipse 2, e no verso 2 nós temos uma palavra interessante. Sei de tudo que você faz, falando à igreja de Éfeso. Vi o seu trabalho árduo e a sua perseverança, e sei que não tolera os perversos. Examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos. A igreja de Éfeso examinou o coração daqueles que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Percebeu?
Havia naquele contexto muitos enganadores, muitos mentirosos, muitos que se autodeclaravam como apóstolos. Seria Paulo um deles? Claro que não. Paulo era apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Quanta relevância nessas palavras. Quanta preciosidade está por trás desta verdade. Porque muitos hoje estão dizendo-se apóstolos ou que são da sucessão de apóstolos. Temos muitos aí se autodenominando apóstolos. Isso, porém, não existe. Por exemplo, a Igreja Católica, ela não só afirma que o Papa é o vigário ou o substituto de Cristo, como também faz uma outra reivindicação, a da sucessão apostólica. Mas não é só a Igreja Católica. Existe um outro erro que persiste ainda nos dias de hoje. Grupos evangélicos também reivindicam ter os seus apóstolos. A bem da verdade, desde que o cânon bíblico se completou, fechou, não há mais necessidade de apóstolos. Por quê? Pela própria natureza do apostolado. Não se esqueça de que o ensino apostólico, ele era revestido de plena autoridade. Os apóstolos falavam como homens enviados de Deus, de uma maneira inspirada, assim como os profetas do Antigo Testamento. Por isso, tendo recebido as escrituras do Novo Testamento, o cânon do Novo Testamento, já temos todo o ensino autorizado, e nós não precisamos, queridos, de mais apóstolos que venham a trazer ensino da parte de Cristo aos nossos corações. O ensino já está fechado. O ensino já está completo. Então, quando o cânon não estava completo, os apóstolos e aqueles que estavam ligados a eles tinham uma função importantíssima: instruir a igreja que não tinha a Bíblia completa. Essa era a razão. Uma vez completo o cânon, os apóstolos não mais existem. Hoje nós temos a Bíblia. E ela é a nossa autoridade. A Bíblia é tudo aquilo que Deus quer se expressar ao coração do ser humano. Ela é a nossa única regra de fé e prática. Nós não precisamos de novos apóstolos para trazer um novo ensino a respeito de Cristo, porque o cânon já foi fechado, ele está terminado, e tudo que nós precisamos saber a respeito de Cristo está diante de nós. Paulo era apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Ele não teve apenas a autoridade como apóstolo pela vontade de Deus, como também ele se tornou um cristão pela vontade de Deus. E essa expressão, irmãos, pela vontade de Deus, resume toda a perspectiva teológica. Tudo que ele era, tudo que Paulo fazia, era da vontade de Deus. Os desafios missionários, os desafios teológicos que ele tinha diante das primeiras igrejas, lá com Pedro, lá com Barnabé, todos os desafios de mostrar que Jesus é o centro. As visitas que ele realizava, Romanos 15:32 diz que ele fazia pela vontade de Deus. A vontade de Deus o alcançou. E arrancou do seu íntimo o vazio destruidor do farisaísmo, ao qual ele estava tão devoto, estava tão enraizado e escravizado.
Atos 9 diz que ele foi educado aos pés de Gamaliel, um dos maiores mestres da atualidade, daquele tempo. Ele também ali em Filipenses 3 diz que ele era circuncidado ao 8º dia, ele era da linhagem de Israel, ele era da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, ou seja, ele veio de uma sucessão de linhagem na família hebraica, zeloso pela lei, e aquele que perseguia em nome da lei os cristãos. E quanto à justiça, ele era irrepreensível. Jesus pega aquela religiosidade toda que estava prendendo e escravizando o apóstolo Paulo e disse: não, tudo isso não tem mais sentido, isso é vazio. O que você precisa é da liberdade de Cristo no seu coração e na sua vida. A vontade de Deus também o salvou e o santificou para Deus. A vontade de Deus alcançou a vida dele e lhe deu um novo rumo na sua vida, pois agora ele era apóstolo de Jesus Cristo e ele vivia como um enviado pelo próprio Senhor para transmitir a fé em Cristo Jesus. Por isso nós faremos muito bem, meus irmãos, se nós também nos propusermos a buscar a vontade de Deus para a nossa vida na revelação inspirada, que é a palavra do Senhor, através dos apóstolos, dos profetas e conforme nós temos isso nas Escrituras. Se não for na Bíblia, nós buscaremos a vontade em outro lugar, de outra maneira, de outra forma, numa outra pessoa, dentro ou fora da gente, e isto não satisfaz. Isto é vazio. E agora a grande questão para nós nessa noite, e eu e você com isso tudo? E nós, diante desse fato, o que isso tem a ver com a gente? O que a expressão apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus tem a ver com a minha vida e com a sua vida? Aqui está o porquê. Não simplesmente a autoridade apostólica de Paulo no primeiro século, mas também em cada momento dos nossos dias hoje, em todos os instantes da nossa caminhada, tudo que nós vivemos, tudo que nós experimentamos, tudo que Deus nos dá a conhecer, são atribuídos à vontade de Deus, ou realizadas por causa da vontade de Deus. E isso faz uma diferença enorme na nossa vida, quando nós entendemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. O próprio Paulo deixou isso claro em Efésios 1:11, quando ele descreveu Deus como aquele que tem um plano e faz com que esse plano ocorra de acordo com a sua vontade. Ou seja, Deus faz com que as coisas concorram dentro do conselho da sua vontade. Tudo, meus irmãos, concorrem dentro do conselho da vontade de Deus. Não apenas o ministério de Paulo, mas também a sua e a minha vocação neste mundo em que nós estamos inseridos. Paulo, ele era um apóstolo pela vontade de Deus, enquanto alguns de nós hoje são professores pela vontade de Deus. Outras são donas de casa pela vontade de Deus. Enquanto outros são enfermeiros, médicos, advogados, operários, agricultores, vendedores, empresários, fazendeiros, investidores, atletas, pastores ou missionários, todos pela vontade de Deus. A vontade de Deus se estende à nossa vida, à nossa vocação, à nossa carreira, da mesma forma como se estendeu ao apóstolo Paulo. A vontade de Deus para nós pode não envolver a mesma autoridade espiritual que a do apóstolo, mas não é de jeito nenhum uma expressão menor do que foi na capacitação e no chamado de Deus para Paulo, seja para Pedro, para João, ou qualquer pessoa que nós atribuímos grandeza. Então, meus irmãos, vocês entendam uma coisa, que aonde você está e na sua situação que você está exercendo e realizando é da vontade de Deus.
Você parou para refletir sobre o fato de que você é quem é pela vontade de Deus? Assim como aquilo que você faz, onde você mora, quanto você ganha, quanto você tem, o que você quer ser e realize, tudo é pela vontade de Deus. Bem, se tudo que nós vimos é pela vontade de Deus, para quê? Qual é a real verdade sobre esta vontade de Deus? E eu quero rapidamente concluir dizendo 3 coisas. Primeiro, a vontade de Deus para nós em Cristo Jesus é que todos sejam salvos e conheçam a verdade. Essa é a vontade de Deus. Que todas as pessoas sejam salvas e conheçam a verdade de Deus. Por isso que nós falamos em missões. Por isso que nós oramos por missões. Por isso que nós contribuímos para a obra missionária. Porque Deus quer transformar a todos. Deus quer alcançar todas as vidas. 1 Timóteo 2,4 diz: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Essa é a sua boa, agradável e perfeita vontade. Para isso, Deus Pai enviou seu Filho Jesus Cristo, sendo substituto pelos nossos pecados. É o único caminho que nos leva à salvação. Atos 4,12 diz: em nenhum outro nome há que debaixo da terra o homem seja salvo, a não ser por Jesus Cristo. Só Ele. É por isso que Ele levantou profetas, homens de Deus, apóstolos inspirados pelo Espírito Santo, que nos legaram as Escrituras. Hoje Ele envia homens e mulheres de fé para anunciar o Evangelho da glória e da graça do Senhor Jesus. Ele enviou o seu Santo Espírito para aplicar, para regenerar o nosso coração e aplicar então em nosso íntimo a transformação e a salvação de nós pecadores. A verdade de Deus para nós está em Cristo Jesus, Ele que nos liberta, Ele que nos alcança. E ela pode ser conhecida nas Escrituras, esta vontade de Deus. Não fosse a vontade de Deus, ninguém iria ter o desejo de buscar a salvação. Por isso que João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e esta verdade é Jesus. E aí ele diz em João 8,36, e se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sabe por que a vontade de Deus, ela está expressa, e ela está ao alcance de todos? É porque Ele quer que todos sejam salvos, todos sejam transformados. Uma segunda verdade: ao saber da vontade de Deus na minha vida, todas as minhas realizações, os meus esforços, os meus dons, talentos, os meus recursos, as minhas oportunidades, tudo o que eu sou e tenho é pela vontade de Deus, e isto traz à minha vida um elemento de segurança. Tudo que você é, tudo que você tem, tudo aquilo que Deus te deu é pela vontade dEle. A segurança está na percepção de que a minha vida não pode se estender além da graça de Deus e ela não pode se encolher aquém desta graça. Olha que bênção, queridos. A minha e a sua vida não pode se estender além da graça. E nós não podemos viver encolhidos aquém da graça. Porque a vontade de Deus na vida dos seus filhos é completa. Em todos os momentos. Ela é para a minha vida e me dá a garantia de que o Senhor transforma e Ele redime todas as coisas para o seu bem e para o meu bem. Por isso que Paulo diz que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, queridos, se tudo é vontade de Deus,
Então eu posso celebrar a sua presença na minha vida e a sua mão em tudo o que eu procuro fazer em obediência à sua palavra. A vontade de Deus permeia e ela infunde tudo o que você e eu seremos, faremos, diremos e até pensaremos. Porque esta vontade, ela é completa na nossa vida. Hoje de manhã na escola bíblica, no final a irmã Clair deu um testemunho. Ela chegou na igreja e ela viu este trilho aqui, e foi ela que fez. E ela disse que ela fez isso há 40 anos atrás, num momento muito difícil da vida. Por 10 anos, esteve lutando com enfermidade, creio eu que foi esse o sentido, né? No hospital, acompanhando, e ali ela estava fazendo este trilho. E aí ela falou e comentou que cada ponto, eu não sei quantos pontos tem aqui nesse trilho, mas deve ser, né, muitos. Cada ponto ela pensava na igreja e em desejar estar na igreja. E quando ela veio aqui hoje e viu esse trilho, há 40 anos atrás que ela fez, ela, puxa vida, naquele tempo foi motivo de muitas saudades de eu estar na casa do Senhor. Sabe, meus irmãos, mesmo nas circunstâncias difíceis, porque a irmã Clair estava passando por momentos difíceis e adversos, e era a vontade de Deus. Mesmo assim, ela pôde contribuir com algo dentro da vontade de Deus, e que hoje aqui faz algo que fica bonito, que embeleza, que contribui para o melhor aqui do nosso ambiente. É isso. Mesmo as mais duras provas que você passa na vida, entenda uma coisa, meus queridos irmãos, você está dentro da vontade de Deus. E Deus quer te usar dentro deste propósito, porque todas as coisas contribuem para o nosso bem. E para finalizar, saber que Deus está fazendo todas as coisas acontecerem de acordo com a sua vontade, confere dignidade não apenas ao apostolado de Paulo, mas também à nossa vida e à nossa vocação. Deus, Ele valoriza, meus irmãos, aquilo que nós somos e fazemos. Deus está atento a tudo o que nós realizamos e aquilo que nós representamos, porque é fruto da vontade de Deus trabalhar e orquestrar todas as coisas para a glória e para o louvor da graça em Cristo Jesus, em nós e através de nós. Não há trabalho de segunda categoria. Não há trabalho menos importante e mais importante. Não tem ministério inferior ou vida ou esforço sem sentido, porque tudo é pela vontade de Deus. Ficamos impressionados quando pensamos, por exemplo, que agora, nesse exato momento, uma jovem mãe, em algum lugar, nesse momento está trocando a fralda do seu filhinho ou da sua filhinha pela vontade de Deus. Sabe por quê? Porque se ela não trocar a fralda, isso pode trazer consequências para a vida do filhinho e da filhinha. Então, o simples trocar a fralda é pela vontade de Deus. Saia daqui nesta noite com esse entendimento. Por mais simples que você faça algo, ou realize algo, em obediência e em resposta à vontade de Deus, é isto que glorifica o nome do Senhor. É isto que exalta o nome do Senhor. Não tem coisa mais importante e menos importante. Para Deus, todas as coisas que nós fazemos e realizamos é importante.
O mesmo fato de nós estarmos aqui nesta hora, nesta reunião, pela vontade de Deus, porque simultaneamente eu e você estamos respirando, é por causa da vontade de Deus. Se você não estivesse aqui sob o guarda-chuva da vontade de Deus, você não viveria mais. Você não existiria mais. O propósito de Deus para a sua vida não era mais real. Então jamais ouse pensar que por você não ser apóstolo, ou por não ser um pastor, ou por ser não ser uma figura pública com poder e prestígio, você é um produto menor da vontade de Deus. Não. Isso é um engano. Não existe categorias de quantidade ou de qualidade pela vontade de Deus. Simplesmente existe a vontade de Deus. Portanto, regozije-se por tudo, pela vontade de Deus. Alegre-se pela sua salvação. Por tão grande salvação. Fique feliz por isso. Alegre-se por sua segurança. Esta é a vontade de Deus. Alegre-se por sua dignidade, de tudo o que você é e faz, porque ela lhe é conferida, ela lhe é dada pela vontade de Deus. E esta é a razão que Paulo disse: eu, apóstolo de Jesus Cristo, segundo a vontade de Deus. Eu, pastor Wilson, indigno pecador, estou aqui pela vontade de Deus.